Obrigado, Pastor Ivo. E Muitíssimo obrigado. É um prazer enorme. Estava acompanhando aqui a irmã Clarice, fazendo o direcionamento, né? E com o texto que eu gosto muito ali, conheço as tuas obras e o teu labor e a tua perseverança, e que não pode suportar os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. A imagem que está por trás ali, de Jesus andando entre os candelabros, né? Uma imagem que eu gosto muito, porque ela tem um significado muito importante para a compreensão do Apocalipse, e dentro do contexto judaico, né, que eu tenho trabalhado, ela nos mostra que aquele dia em que Jesus esteve com João, no Apocalipse capítulo 1, versos 9 e 10, era o dia de sábado. E havia toda uma preparação, né, todo um preparo para se receber o Shabat, o sábado, nos tempos da Bíblia hebraica, nos tempos da nossa fé comum, né? Quando Jesus aqui esteve. Começava com algumas trombetas, e as trombetas iam tocando. Elas iam tocando em ordem, começando ali ao meio-dia, tocava a primeira, hora seguinte tocava a segunda, a terceira, quarta, até que na sexta hora, sétima hora, na nona hora, melhor dito, que era ali por volta das 3:30 da tarde, 4 horas, 5 horas, tocavam as últimas trombetas e começava o processo de acender as luzes, os candelabros que estão atrás. Eu me recordo, então, quando eu leio esse texto, que João, naquele momento, quando ele olha e vê, ele ouve o som das trombetas, e em seguida ele vira e vê os candelabros, e então vê Jesus. Ele literalmente associou e se lembrou das palavras de Cristo, dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, como um bom e maravilhoso pastor, o nosso Senhor Jesus. E não deixa de e eu fico bastante feliz, porque as palavras iniciais do livro que nos leva a compreender e entender tudo aquilo, todos os sofrimentos que o povo de Deus teria que passar, começa com um chamado para descansar em Jesus Cristo, como o nosso Senhor, nos dando a certeza de que Ele é o nosso bom pastor. Eu agradeço muito à irmã Clarice, ao pastor Ivo, ao irmão Fernando pelo convite. Fico muito feliz de poder falar a vocês. Tenho amigos que passaram aí na igreja de Cancer Rise, o Clairton lá, que está na Nova Zelândia hoje, o Clairton, a Sílvia, estiveram aí com vocês uma época. Tenho amigos na igreja central aí de Londres, central, não sei se é a central de língua central de língua portuguesa, que é a Sônia, lá de Vitória da Conquista, Sônia Macedo, uma amiga querida de muitos e muitos anos também, e ela está, falei com ela também, para que ela acompanhasse juntamente conosco. E a todos os outros que eu ainda não os conheço, mas que em um momento com certeza nos conheceremos esses dias aqui, e nos conheceremos também nas mansões celestiais, e quem sabe antes também, nos conheceremos em algum outro momento. Deus tem os seus planos, né? Eu fico muito feliz de cumprimentá-los com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que Ele, o nosso pastor, nos acompanhe durante estes dias, 4 dias, nos quais nós estudaremos o Salmo 23. Hoje, os 2 primeiros versos. Antes de nós entrarmos diretamente, eu quero agradecer. Hoje eu fui surpreendido também, uma feliz surpresa do irmão Fernando e irmã Clarice me ligando, me mandando uma mensagem dizendo: pastor, estamos orando, vamos orar agora pelo Senhor. E eu pensei, eles vão me mandar uma mensagem, estão me avisando que estão orando ali pela semana. Não, eles oraram comigo, isso é maravilhoso. Maravilhoso saber que nós podemos ser fortalecidos pelas orações dos nossos queridos irmãos. Salmo 23, o salmo mais conhecido da Bíblia. Disse que é possível que uma pessoa que não conhece nada da Bíblia se lembre do Salmo do Pastor. Uma pessoa que nunca entendeu absolutamente nada das Escrituras e que se esquece de qualquer coisa dentro da Bíblia, ela também se lembre do Salmo do Pastor. Ele é conhecido como Salmo do Pastor. É conhecido como Salmo que traz alívio e tranquilidade, paz e motivação em todos os momentos da nossa vida. É um salmo extremamente poderoso na sua simplicidade. O Salmo 23 foi escrito por Davi, o nosso rei Davi, no início da sua caminhada com Deus. No início da sua caminhada, muito provavelmente no momento em que ele enfrentou o leão e o urso, e beirando a morte e sentindo a presença da morte, ele diz a Deus, ele se sentiu protegido por Deus. Vocês leram ali o Salmo 23, o verso 1, né?
e o verso 2. Vocês leram os dois. Eu quero convidar você a me acompanhar na leitura mais uma vez do Salmo 23. Do Salmo 23. Eu vou ler aqui na King James, um pedaço dele, da King James, que diz assim... ele mudou aqui, saiu de onde eu estava, né? Aqui eu estou usando um software e ele resolveu sair sozinho. Um salmo de Davi. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Em verdes prados me faz descansar e para águas tranquilas me guia em paz. Vamos continuar lendo e depois nós vamos voltar em cada um desses versos durante a semana. Restaura-me o vigor e conduz-me nos caminhos da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem ou me confortam. Tu preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Me honrarás. A felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Eterno por dias sem fim. O Salmo começa com a declaração que tem causado espanto a muitas pessoas e, em certos momentos, causado até frustração. O Eterno é o meu pastor, nada me faltará. Como pode ser possível que esse salmo seja verdadeiro ainda nos dias de hoje, quando nós temos falta de tantas coisas? Como é possível ainda dizer e declarar diante de Deus que Ele é o pastor e declarar diante dos homens que nós não temos falta quando temos este pastor, porque tanto nós temos de faltas? Quando eu falo sobre o Salmo 23, eu costumo perguntar quantos dos que me assistem, a quem eu falo, possuem uma Ferrari, ou um helicóptero, um avião, ou um edifício, ou tudo aquilo que desejam. Invariavelmente, ninguém as tem para me emprestar. Ninguém possui um helicóptero para me emprestar ou coisa parecida. E eu falo, e o que aconteceu? Não poucas vezes, o pastor Ivo sabe disso, não poucas vezes os pastores somos chamados por membros que estão angustiados porque não lhes falta uma Ferrari, lhes falta o básico, lhes falta o emprego. E eles dizem, pastor, mas não é verdade que o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Deus não vai me dar tudo aquilo que eu preciso? Deus não vai me dar tudo aquilo que eu desejo? Não, irmãos. Lastimosamente, por uma questão de uma tradução incorretamente feita, nós ficamos com a impressão de que Deus é um empregado nosso. E, infelizmente, nós somos frustrados quando descobrimos que não. Deus não está prometendo tudo aquilo que nós queremos, nem mesmo tudo aquilo que nós precisamos. Ele está dizendo algo contrário daquilo que nós entendemos geralmente do Salmo. A tradução correta do primeiro verso do Salmo, eu queria que você pensasse nisso antes de mais nada, porque isso é importante para entender todo o restante do Salmo. Todo o restante do Salmo, e eu me aventuro a dizer que todo o restante dos Salmos. Todos os Salmos precisam ter exatamente o Salmo 1, o Salmo 23, verso 1, em vista, para que possamos entender todos os Salmos e mais, até mesmo a mensagem da Bíblia, toda a mensagem bíblica. O texto começa dizendo, Adonai Roi, o Senhor é meu pastor. Lo echzar, nada, nenhuma falta terei. Mas nenhuma falta terei em que sentido? Eu não precisarei de nada. Eu não terei o desejo de mais nada. Não terei necessidade de mais nada. Por quê? Porque o Senhor é meu pastor. Ao contrário de dizer que Deus vai nos dar tudo, o Salmo 23, verso 1, está nos dizendo que Deus é tudo o que nós precisamos. Tudo o que nós necessitamos neste mundo. O Salmo 23 não nos promete ter tudo o que nós achamos que queremos. O Salmo 23 nos diz que, ao contrário, quando nós não temos o que queremos, devemos nos contentar com aquilo que é tudo, com aquele que é tudo, o Deus Todo-Poderoso. Olha a diferença de perspectiva. Você não entende Deus como sendo um empregado, um mordomo, um banqueiro, um psicólogo, um médico, mas como sendo o teu companheiro, o teu Senhor. Como sendo aquele que, diante das vicissitudes da vida, te acompanha. E esta expressão, te acompanhar, e essa ideia do acompanhamento de Deus vai estar no Salmo inteiro, no Salmo como um todo, no Salmo desde as suas primeiras palavras. Quando nós olhamos com este olhar, olhamos com estes olhos para o restante, nós vemos o Salmo, o verso 2. Em verdes pastos me faz descansar, para águas tranquilas me guia em paz. Se você perceber, aqui o salmista fala a respeito de Deus e não para Deus.
Aqui o salmista fala a respeito de quem é Deus, mas não diretamente a Deus. O salmista diz que ele, Deus, é o bom pastor. Que ele, Deus, caminha com ele. Que é ele que tudo que o salmista anseia e espera. Esse texto me faz lembrar de um outro texto maravilhoso, que é do livro de Lamentações. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, no verso 19, do verso 18 em diante. Se você puder me acompanhar. Quando você lê o capítulo, e a ideia aqui do Salmo, por isso eu quero trazê-los aqui para Lamentações, veja que interessante o que aconteceu com Jeremias. Jeremias era um profeta de Deus, um homem experimentado no sofrimento de ser um profeta, mas que buscava em Deus, no fato de que era Deus quem lhe dava as visões, lhe dava as palavras, lhe dava a mensagem, buscava nele motivação e força. Não obstante, o próprio Jeremias, quando Jerusalém foi destruída e sua vida foi colocada em risco, ele exclamou diante de Deus que a sua própria existência estava sendo colocada em perigo, não pelos outros, mas por Deus. Será que Jeremias não conhecia o Salmo? Será que Jeremias não conhecia o Salmo de Davi, que dizia que Deus era aquele que em quem nós devíamos esperar? Lamentações capítulos 1 e 2 falam do desespero do profeta, chamado profeta chorão pelos teólogos, do desespero daquele que se aproxima de Deus, mas com a perspectiva errada, do desespero daquele que se aproxima de Deus, tentando encontrar em Deus um servo, tentando encontrar em Deus apenas uma muleta para as suas dificuldades neste mundo, tentando encontrar em Deus e falar com Deus para que Deus apenas escute as suas necessidades e vicissitudes e reclamar depois de Deus a respeito do que Deus não fez, porque a sua perspectiva era que Deus tem que fazer. Afinal de contas, Deus é meu pai e eu sou o filho. Mas nós muitas vezes somos filhos mimados e queremos que o Salmo 23 seja a ferro e fogo. O Senhor é meu pastor e eu não terei falta de nada. Me falta emprego, porque é, Senhor, que o Senhor não está me cumprindo a promessa do Salmo 23. Me falta saúde, e nós estamos vivendo muito graves nesse momento. Muitos problemas. Falta minha saúde. Cadê a promessa? Onde está a promessa? E Jeremias questionou isso. E ele chega no capítulo 3, ele diz assim, começando, eu não vou ler o capítulo inteiro, mas para vocês terem ideia da profundidade da depressão espiritual na qual Jeremias entrou, porque a sua perspectiva não estava correta no seu relacionamento com Deus. Vejam o que diz: eu sou o homem que testemunhou a aflição trazida pela vara corretiva da ira de Deus. O Eterno me guiou e me fez passar pelas trevas e não pela luz. Como é possível isso? Se no Salmo 119 nos diz que lâmpada para os meus pés luz para os meus pés e lâmpada para o meu caminho. Como é possível que um profeta que ouvia as palavras de Deus agora diz que o Todo-Poderoso, que a ninguém tenta e por ninguém pode ser tentado, tenha guiado a ele por veredas de injustiça? Quando ele mesmo disse, perguntai pelas veredas antigas, é o profeta Jeremias que repete isso. Deus aqui para Jeremias não é o Deus da luz, o Deus das trevas, e continua dizendo, ele pessoalmente me atacou de uma hora para outra e esbofeteou-me vez após vez durante todo o dia. Não me deu descanso. E ele continua dizendo, sitiou-me, envolveu-me em grande amargura, lamento, fez-me habitar na escuridão, cercou-me de muros. E ele vai até o verso 12, armou o seu arco e me fez alvo de suas flechas, feriu meu coração com flechas de sua aljava. Isso não parece a figura do bom pastor que nós encontramos no verso 1 e 2. No verso 1 é aquele que, na nossa visão, nos dá tudo. E o verso 2 é aquele que nos leva para águas tranquilas. Onde está a tranquilidade na perspectiva de Jeremias? Onde está para o profeta a tranquilidade? A perspectiva de quando Jeremias se aproximou de Deus, mesmo tendo o contato com Deus e Deus falando com ele, não estava correta com relação a quem é Deus. E ele talvez tenha utilizado o Salmo de uma maneira errada. Verso 12, armou seu arco e fez-me de alvo de suas flechas. Verso 13, feriu meu coração com flechas de sua aljava. Tornei-me objeto de zombaria de todo o meu próprio povo. Nas suas canções eles se escarnecem de minha pessoa o tempo todo. Fez-me comer ervas amargas e fartou-me de fel. Arrebentou os meus dentes, enchendo minha boca de areia e pisoteou-me na cinza. Que figura terrível
de um profeta dizer, não é verdade? Contrastando com a figura da paz e da tranquilidade que nós encontramos no Salmo 23, da certeza da benignidade e da misericórdia do Senhor. Ao contrário, Jeremias continua dizendo, até o verso 17, tirou-me a paz, esqueci-me até o que significa prosperidade. Guia-me mansamente a águas tranquilas e eu terei paz, disse o salmista. Jeremias diz, ele tirou-me a paz. E no verso 18, uma das declarações mais impressionantes na minha visão. Por esse motivo eu exclamo, a minha força e alegria se esgotaram, como também tudo quanto eu esperava do Eterno, o Senhor. Pereceu a minha esperança. Ele fala para Deus, eu não confio mais no Senhor, eu não tenho mais esperança, expectativa em que o Senhor faça coisas boas para mim. Eu tenho certeza que na nossa vida, em muitos momentos, nós sentimos exatamente a mesma coisa que Jeremias. Eu tenho certeza que em vários momentos nós questionamos Deus, porque o Senhor não disse que iria nos levar para veredas tranquilas, porque a minha vida é tão complicada, porque há tantos problemas, porque que existe lockdown, porque que eu tenho dificuldades com os meus filhos, porque que eu tenho dificuldades com a igreja, porque que eu tenho dificuldades com o meu trabalho, com a saúde, porque que eu tenho dificuldades. Jeremias diz assim, ele coloca na conta de Deus todas as dificuldades dele, porque ele estava sem enxergar saída nem alternativa. O Salmo 23 virou para Jeremias, talvez tenha se transformado para Jeremias, em apenas um lindo canto poético, porque ele estava lendo da maneira errada. Não obstante, pela presença do Espírito, e aqui eu quero chamar você agora para entender como um verdadeiro filho de Deus, que tem Deus como seu pastor, passa pela experiência de Jeremias e entende o que significa ter Deus como pastor. Olha só. Verso 19. Recordo-me da minha aflição e do meu delírio, do meu profundo sofrimento e do meu enorme pesar. Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Contudo, olha o salmo aqui, contudo, quero lembrar do que me pode dar esperança. E o que é que traz esperança para Jeremias? Uma promessa vazia, que ele mesmo não estava confiando mais, de que Deus é um subserviente Senhor, um subserviente gênio da lâmpada, para dar tudo o que nós necessitamos, conceder-nos 3, 15, 20, 200 ou 70 vezes 7 desejos? Não é isso. Jeremias entendeu efetivamente o que significa ter Deus como pastor, na verdadeira e na correta compreensão do Salmo. Olha o que ele diz em seguida. Contudo, quero lembrar algo que me pode dar esperança. A bondade do Eterno é razão de não sermos consumidos. Não é Deus aquele quem está nos dando tudo e pensando em tudo que nós, como nos cuidando como filhos mimados. É a misericórdia do Senhor na Bíblia de vocês também. É a razão de não sermos consumidos. Por quê? As suas misericórdias não têm fim. Renovam-se plenamente a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Grande é a tua fidelidade. A fidelidade do pastor. Sabe, queridos, uma das coisas que tem a ver com a figura da ovelha, que está aqui no verso 1 e verso 2, nos versos 1 e verso 2, e poucas pessoas às vezes param para pensar nisso. No contexto antigo, a ovelha era considerada como o animal mais tolo que existia. O animal mais tolo e mais burro que existia. A ovelha é aquele animal que, se o pastor não colocar na boca dele, não levá-lo para o pasto verdejante, ele vai ficar tentando comer o capim, que não tem mais nutriente nenhum. Ele não tem capacidade de ir sozinho e de descobrir a água que não tem veneno. O que o salmista está dizendo aqui, em outras palavras, Jeremias também compreendeu, é basicamente que nós precisamos de Deus em todos os momentos. Nós precisamos compreender que Deus não está para nós como alguém que está para nos prover todas as coisas, mas para ser aquele que é tudo o que nós precisamos. Para nos prover também, mas não apenas para isso. Para nos levar para as águas verdejantes, para as águas que não têm veneno, para o pasto que vai nos nutrir de verdade. E por que ele faz isso? Ele faz isso não é porque nós somos inteligentes, bonzinhos ou cheios de boas obras para apresentar. Ele faz isso nas palavras de Deus, nas palavras do salmista, primeiro nas palavras de Jeremias, por causa da sua bondade e misericórdia. Ele faz isso nas palavras do salmista por amor do seu nome. Por que é que Deus faz tudo por nós? Por que é que Deus se entrega a si mesmo por nós? É porque, continuemos fazendo a leitura de Jeremias, capítulo 3, diz o seguinte:
As suas misericórdias se renovam todas as manhãs. E o verso 24 diz: Sendo assim, digo a mim mesmo, a minha porção é o eterno. Portanto, nele depositarei toda a minha esperança. O eterno é meu pastor, eu não preciso de mais nada. A minha porção é o eterno. Portanto, nele depositarei toda a minha esperança. A minha esperança não está apenas e tão somente nos milagres de Deus por mim, mas a minha esperança está na presença de Deus na minha vida. A minha esperança está no fato de que como nós veremos adiante, de que Deus nos acompanha em todos os piores momentos da nossa vida. E eles continuam dizendo, o grande profeta Jeremias continua dizendo assim: Eis que o Eterno é bom, verso 25, e misericordioso para com todos aqueles que nele esperam confiantes, para com aqueles que o buscam. Verso 26, é muito bom aguardar confiante e em paz. Como pode haver a paz aqui? Como pode haver paz se ele mesmo havia dito no verso 17 que ele não tinha mais paz alguma, porque se esqueceu do que significava a própria paz? Porque quando se compreende que Deus é tudo que nós precisamos, inclusive nos momentos da angústia, da aflição, da dor, do desespero, nós temos paz. Nós teremos verdadeira paz. Não é à toa que a bênção sacerdotal termina dizendo que ela diz, na verdade, como um todo, que o Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno para ti erga o rosto e te dê a paz. Percebe o que Deus está falando aqui na bênção? Deus não está prometendo fazer milagres por você na bênção sacerdotal. Deus está entregando a si mesmo. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Te abençoe, te guarde, te cubra de bênçãos. Que o Eterno tenha misericórdia de ti. Percebe? Ele precisa ter a misericórdia. E que o Eterno para ti erga o rosto e te dê a paz. Essa figura é bonita. Na língua hebraica, o que está escrito ali, que é que o Eterno para ti erga o rosto, não é que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, e que o Eterno para ti levante o rosto e te dê a paz. Sabe por que isso quer dizer? A figura que está aqui é a figura de um pai que toma o filho no colo e o coloca para cima. Sabe, pais? Vocês sabem disso. Quando você coloca o seu filho, e seu filho tem total confiança em você, porque é você que está ali, é você, pai, que está ali, ele tem total confiança, e ele não tem medo de cair, e ele sorri. Sabe o pai que faz aquilo que a mãe tem pavor, que é jogar o filho para cima, e quando joga para cima, a mãe já vem com os braços, mas o filho está confiante, feliz, ele está sorrindo, porque ele sabe que é o pai dele que está ali. Ele não está preocupado com o restante do mundo, com o que o pai vai lhe dar, ele está preocupado em curtir aquele momento na presença do pai, com o pai que o coloca para cima, e o pai com um sorriso no rosto do pai. Este sorriso transmite confiança, alegria e paz para o filho que está sendo carregado nos braços do pai. Essa é a figura da bênção sacerdotal. Essa é a figura do Salmo 23. Essa é a figura de Jeremias capítulo 3. Essa é a figura que Deus quer de cada um de nós, que nós entendamos o que significa efetivamente ter a Deus como pastor. Não é querer de Deus todas as coisas, mas querer Deus em todas as coisas. Não é querer que Deus nos dê tudo, mas aceitar que Deus já se entregou por nós em todos os momentos. E o maior de todos os momentos, na cruz do Calvário. É com isso que ele nos leva para verdes prados e ali nos faz descansar. É por isso que Jesus, o bom pastor, pôde dizer: Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Para águas tranquilas me guia em paz. Jesus é a água da vida. Ele é a água da vida e ele quer nos levar para próximos de si. Não, ele não quer nos levar apenas para o rio de água cristalina que haverá em Jerusalém. Ele quer que nós aqui neste mundo entendamos que ele é o meio pelo qual a água da vida de Jerusalém já pode fluir para a nossa vida e nós podemos fruir desta água maravilhosa que nos dá descanso e que nos dá paz. Por quê? Porque nós compreendemos que não temos uma relação de utilitarismo com Deus, mas uma relação de entendimento e compreensão, na qual nós entendemos que ele é o nosso pastor e compreendemos que no meio de todas as aflições, ele é tudo o que nós precisamos. Durante esta pequena meia semana, eu queria que você mantivesse isso em vista. E quando nós lermos o restante, vocês vão se surpreender com outros significados do texto bíblico. Significados profundos do texto. E em todos os momentos, eu preciso que você
nós precisamos manter na nossa mente o Salmo 23, verso 1. O Eterno é meu pastor, eu não tenho necessidade de mais nada. Por quê? Porque Ele é tudo o que eu preciso. Ao terminarmos nessa noite para vocês aí já noite, e aqui para mim, início da noite, 4h30, eu quero abençoar você e dizer como Deus ama os seus filhos. E convidar você a se jogar nos braços do Pai. A se jogar nos braços do Pai. Para terminar, há um texto, Salmo 117. É o menor salmo da Bíblia. Eu vejo aqui o Maurício Passer também, que é um amigo já do Facebook de muitos anos. Seja muito bem-vindo, Maurício. Salmo 117 diz assim: louvai ao Eterno todos os povos. Louvai ao Eterno todos os povos. Ele repete 2 vezes a mesma coisa. No Salmo, ele repete 2 vezes a mesma expressão. Nações todas, louvai ao Eterno. Povos todos, glorificai-o. Sabe, queridos, essa segunda expressão, glorificai-o, que aparece aqui no texto hebraico, é uma expressão de proximidade e intimidade. A expressão, ela tem a ver... O meu software está dando um problema aqui agora. Mas ela tem a ver com a ideia de estar no colo de Deus e acariciar o rosto de Deus. A palavra hebraica, a palavra aramaica que aparece aqui, significa exatamente acariciar o rosto. Você já parou para pensar que Deus se coloca próximo de vocês, próximo de cada um de nós, como um pastor querido, para que você possa não apenas olhar para Ele e dizer a respeito dele, mas falar para Ele, e é o que nós vamos ver depois no Salmo. E para que você possa também estar no braço de Deus, ficar no braço de Deus, e ao estar nos braços de Deus, poder acariciar o rosto de Deus. Está pronto para isso? Acariciar o rosto de Deus. Olha o que Deus quer de cada um de nós. Que nós façamos um carinho no rosto dele. Esse é o meu pastor. Esse é o nosso pastor. Vamos para próximos dele. Vamos ficar próximos dele. Vamos nos aproximar de Deus. E nós vamos perceber quão maravilhosa é a mensagem no Salmo 23, quando nós terminarmos na sexta-feira. E quando nós fizermos as cerimônias de renovação de aliança no próximo sábado. Que Deus abençoe imensamente vocês. Que o Eterno bendiga a vida de cada um de vocês. E que o Eterno abençoe, guarde, multiplique as bênçãos e multiplique sua presença